Olá, esse é um vídeo introdutório às soluções XGS-PON da Venco Networks. Começando, vamos fazer um alinhamento em relação às tecnologias GPON, XGPON e XGS-PON. Todos já devem conhecer muito bem a tecnologia GPON, que tipicamente atende soluções FTTH por trabalhar com assimetria, com 2,5 GB de download, e trabalhar também nas frequências de 1.490 a 1.310, atendendo até 128 clientes por ramo ou por porta PON, GPON no caso. Em 2009, a ITU-T lançou uma tecnologia, uma nova norma, já trabalhando com 10 GB, porém ainda assimétrica, ou seja, com 10 GB de download, 2.5 de upload, porém já trabalhando em frequências ou comprimentos de onda distintos do GPON. Isso propiciou a convivência entre a tecnologia GPON e a tecnologia XGPON, porém ainda limitada a soluções Fiber to the Home, dada a assimetria da tecnologia. Em 2016, uma nova norma, que é uma evolução do XGPON, foi lançada, que é o XGS-PON, que é o foco aqui da nossa apresentação. Ela trouxe ainda a questão de 10 GB, porém com a vantagem da simetria, né, atendendo novas aplicações além do FTTH, tipicamente soluções Metro Ethernet de acesso, soluções para backhaul wireless, como 4G e agora o 5G também. E manteve o trabalho, o funcionamento nas mesmas frequências, propiciando a convivência com ramos Japão existentes. Já vamos explorar um pouquinho mais esse detalhe da convivência. Ambas tecnologias 10 GB também ampliaram a quantidade de clientes por porta, né, suportando até 256 clientes. Bom, vamos falar um pouquinho então da solução ou das soluções XGS-PON que a Venco Networks está trazendo para o Brasil e América Latina. As nossas soluções são baseadas em uma empresa chamada Tibit, uma empresa americana, que desenvolveu a primeira OLT plugável do mundo. Então temos aqui uma OLT no formato de um transceiver SFP+, que de fato é uma OLT, e a partir do momento que você insere esse transceiver SFP Plus em qualquer switch com porta SFP Plus, aquela porta se transforma numa porta de OLT. Então isso é algo bastante inovador, onde você consegue ter uma OLT de apenas uma porta, com a utilização de apenas um switch, e crescer conforme a sua demanda, agregando outros transceivers a esses switches ou roteadores. Em relação aos switches ou roteadores, o único requisito é ter porta SFP+, não existe nenhum tipo de requisito ou bloqueios em relação a marcas. Para esses equipamentos switches, eles vão enxergar esse microplug como um transceiver Ethernet tradicional, com características de digital diagnósticos já conhecidas. E toda a gerência, a gente vai entrar um pouquinho mais à frente no detalhe da gerência, toda a gerência vai ser feita de uma maneira desagregada, através de um software que vai estar rodando na rede de gerência da operadora e do provedor. Em relação aos VNUs, que compõem também a solução, temos hoje alguns modelos. Não existe nenhum tipo de bloqueio em relação aos VNUs. O microplug da Tibit trabalha com VNUs de terceiros também. E temos modelos já homologados à Anatel, modelos nesse formato desktop, que são modelos com portas 10 GB e portas 2,5 GB elétricas, com fonte externa 12 volts, modelos bem tradicionais, e um modelo também no formato de um transceiver SFP+, também trabalhando então com ambos modelos trabalhando com throughput de até 10 GB. Em relação às funcionalidades, são equipamentos Layer 2, que trabalham então no modo bridge, e bastante completos em relação às funcionalidades Layer 2, como todos os tipos de manipulação de VLANs, como VLAN tagging, translation, queue-in-queue, certificados já para transparência a protocolos Layer 2, como ERPS, TLS para suportar essa transparência, e também suporte a Jumbo Frames, né? Então foi feito toda uma análise, todo um teste em relação ao suporte a Jumbo Frames. Falando um pouquinho do compartilhamento, esse é um cenário muito usado, né, do compartilhamento da fibra já existente por GPON, também com a tecnologia XGS-PON, como que a gente pode fazer esse compartilhamento. Então, nesse slide, nós temos aqui
no lado esquerdo, um ponto de presença tradicional, de uma maneira simplificada, onde temos aqui uma OLT genérica, podendo ser de qualquer fabricante, por isso ela está representada aqui com esse retângulo amarelo. E no lado externo temos a rede de acesso, né, com os N níveis de splitter, aqui simplificadamente temos apenas um splitter, onde nós temos aqui os cabos drops atendendo duas UNUs também genéricas, também GPON. Né. Obviamente, nesse ramo, temos apenas a tecnologia GPON, então estamos falando de 2,5 e 1.25 GB de download e upload, e trabalhando nas frequências de um 490 e um 310, conforme já mostramos anteriormente. Qual que é a ideia? A ideia é compartilhar essa fibra existente com a tecnologia XGS-PON. Para isso, o processo é bastante simples. No lado do POP é inserido um equipamento passivo chamado de WDM1R. Esse equipamento vai fazer a convivência entre a tecnologia GPON e XGS-PON, agregando os lambdas do GPON, um 490 e um 310, agregando os lambdas do XGS-PON, um 577 e um 270, de maneira que eu tenha na fibra externa e nos splitters, nos cabos drops, então toda essa rede passiva, ela vai trabalhar agora com 4 lambdas, 2 do GPON e 2 do XGS-PON. Também no ponto de presença, obviamente inserido um microplug ULT, para atender este ramo exclusivamente, e esse microplug será inserido no switch existente de qualquer fabricante, relembrando o único requisito é que tenha porta SFP Plus e nada mais. A partir desse momento já tenho meu ramo com ambas tecnologias, né? Na prática eu estou multiplicando por 5 a capacidade de download desse ramo, porque eu trabalhava antes com 2,5 de download, agora estou trabalhando com 12,5, estou multiplicando por 5. No upload, muito mais, né, porque era 1.25 e agora estamos trabalhando com 10, até mais de 8 vezes. E posso começar a ativar meus clientes XGS-PON. Então, ativar com as VNUs Desktop, que apresentamos anteriormente, e também com as VNUs Stick, que é o nome conhecido de mercado, que é essa VNU no formato SFP+. Outro exemplo de aplicação, uma aplicação para extensão de acesso. Então, temos aqui um cenário típico de onde temos um ponto de presença, uma rede de acesso com os clientes. A ideia aqui é ampliar essa rede de acesso para transformar ela num backhaul e criar novos POPs, sejam POPs de fibra, POPs de rádio e uma nova infra de acesso. Então, óbvio, eu consigo atender clientes com novas venues e consigo também criar novos POPs para atender bairros distantes. Então, tem um limite hoje no GPON que está tendo uma cobertura nessa rede de acesso. Eu crio uma outra camada de acesso para atender um novo condomínio, um novo bairro, uma nova região da cidade, através da criação de uma nova infraestrutura de acesso e aproveitando essa minha fibra existente para colocar a tecnologia XGS-PON em cima dela. E também um outro caso de uso para POPs rádio. O caso seria o mesmo, então o uso dessa ONU Stick junto com o microplug OLT. Passando rapidamente alguns outros casos de uso, atendimento a condomínios verticais, shopping centers, algum lugar que eu tenha alguma concentração de clientes tipicamente comerciais bastante grande, mas não limitados a clientes comerciais, podendo também atender clientes residenciais. Condomínios industriais, onde aí a distribuição é mais horizontal, onde eu tenho uma concentração e a partir de um único microplug eu consigo atender esses vários clientes, essas várias empresas. E vamos detalhar um pouquinho mais a questão da gerência. Né? Então, para exemplificar um pouco mais a gerência, o primeiro requisito então, é que eu tenha um switch ou um router com porta SFP+, que estamos representando aqui com esse retângulo tracejado em azul. A partir daí, eu vou inserir o microplug nesse switch, está numa porta SFP+ disponível. Vou instalar num ponto central da minha rede o PON Manager, que é um conjunto de softwares que é instalado utilizando o sistema operacional Ubuntu. E esse PON Manager vai me dar 3 tipos de interface. Uma interface web para o operador, podendo ser acessado por qualquer browser. Uma interface netconf para que eu faça algum tipo de integração com RP, algum tipo de automação da solução e também uma interface SLMP para gerenciamento de falhas e performance. É necessário também a criação de uma VLAN entre o switch
ou os switches que estão hospedando o microplug. Essa VLAN ela é de uso exclusivo para análise de performance, análise de alarmes e também de configuração, e em nenhum momento o tráfego do cliente passa nessa VLAN. Um ponto que vale ressaltar é que a solução é bastante resiliente, então qualquer queda do Pool Manager não afeta os serviços já configurados nas OLTs. A mesma coisa, qualquer interrupção nessa VLAN de gerência não afeta os serviços já configurados. E a partir que eu tenho esse ambiente instalado, com a VLAN se comunicando, o Pool Manager aqui já enxergando os micro LTs e também as VNUs, obviamente, que estão associadas às respectivas VLTs, eu posso começar a configurar os serviços de cliente. Então, os serviços de cliente são outras VLANs que são configuradas e aí sim tem o tráfego de serviço do cliente. Algumas perguntas frequentes aí que nós recebemos é em relação à potência e sensibilidade da OLT. Então, a OLT tem uma potência de 4 a 7 dBm, as ONUs uma potência um pouquinho maior, de 4 a 9, e a acessibilidade é muito parecida. Então, muda o overload, já é menos 7 e menos 9, porém a sensibilidade é menos 28. Na prática, estamos falando de um orçamento de potência de 32 dB, então algo que é idêntico às soluções GPON de mercado. Já que estamos pensando em compartilhamento, é natural que essas características ópticas sejam idênticas. Bastante detalhe temos lá na nossa página, então convido vocês a entrarem no site da venconetworks.com. Lá em produtos XGS-PON você vai encontrar essas informações e muitas outras de toda a família de produto, que envolve a OLT, as ONUs, com os vários modelos, e também o próprio WDM1R, que é o elemento de convivência entre o GPON e o XGS-PON. Uma outra pergunta que surge é se funciona em qualquer roteador ou switch. Sim, funciona. Como eu comentei, não há nenhum tipo de requisito além da necessidade de portas SFP Plus e que essas portas tenham capacidade de alimentar o microplug, que usa em torno de 3,1 watts, né, que é uma potência igual a qualquer módulo Ethernet tradicional de long range. Em relação ao ambiente, em relação à climatização, não é necessário nenhum tipo de climatização, ar-condicionado. Né? O necessário é apenas um tipo de ventilação, que muitas vezes o próprio switch já possui essa ventilação forçada para os seus transceivers ali, Ethernet tradicionais. Né? Ou o ambiente tem algum tipo de trocador de calor, que gera uma ventilação também mínima no ambiente, de maneira a facilitar a retirada de calor do microplug, mas nada crítico, além do tradicional também de ambientes Metal Ethernet. E em relação à distância, outra pergunta que surge bastante. Hoje o microplug suporta ONUs distantes até 40 km da ULT deve ser respeitado, assim como nas tecnologias GPON, a distância lógica entre ONUs no mesmo ramo. Então eu posso ter uma ONU a 40 km, a última ONU do ramo, desde que a primeira esteja ali na faixa de 20 km. Né? Então as distâncias lógicas são de 20 km e a distância máxima é 40 km. As ONUs GPON, outra pergunta, a ONU GPON vai funcionar? No cenário de interoperabilidade, sim, irá funcionar, mas lembrando que a ONU GPON, ela não trabalha nas mesmas frequências das OLTs, da tecnologia XGS-PON. Então, obrigatoriamente, eu preciso de uma ONU XGS-PON para poder trabalhar. A ONU GPON ela vai continuar falando com a sua OLT, seja qual fabricante for, né, e as soluções trabalham de maneira distintas no mesmo ramo, conforme apresentamos ali no slide de convivência. Existe interoperabilidade com terceiros? Outra pergunta que surge frequentemente. Sim, tanto do lado do microplug da Tibit quanto do lado das ONUs. Então, em relação ao microplug da Tibit, não existe nenhum tipo de bloqueio. Inclusive, a Tibit facilita bastante essa interoperabilidade. A Venco Networks já trabalha com ONUs certificadas Anatel e certificadas também com Tibit, testadas em vários clientes, em vários cenários. E a mesma coisa do lado das venues. As venues que nós trabalhamos não são da Tibit e são interoperáveis com terceiros, inclusive já tendo sido testado com grandes fabricantes do mercado, fabricantes renomados, obviamente sendo testado na tecnologia XGS-PON.
Em relação à splitagem, outra pergunta que surge, a norma G9807, que é a norma do XGS-PON, ela prevê ramos até 256 UNUs. Nós validamos atualmente em cenários de até 128 UNUs por ramo, já que o cenário de convivência com o GPON ele é muito comum. E o cenário de convivência com o GPON é limitado a 128. Então, os projetos de rede ótica já são considerados com 128 UNUs por ramo. O mesmo também se a gente considerar que estamos falando de serviços de alta velocidade. Então, a quantidade de splitagem alta tem que ser muito bem pensada, já que cada vez mais os serviços têm mais banda. Então, estamos falando obviamente de 10 GB, mas 10 GB splitado em 256, a gente tem uma capacidade bem menor para o cliente, estatisticamente falando. É necessário uma OLT-GPON? Outra pergunta que surge, não, não é necessário o OLT-GPON, a gente apresenta um cenário de convivência, porque é o cenário mais comum de campo que os clientes têm, já que são redes já instaladas, onde você não vai ter nenhum tipo de investimento na fibra para poder agregar tecnologias de GES-PON, então apenas o investimento é feito na eletrônica, mas é possível sim ter cenários apenas com as OLTs e o NUs de GES-PON, sem nenhum tipo de tecnologia GPON no ramo. E daí, nesse caso, obviamente, não é necessário o uso do WDMR, que é um elemento de convivência. Então, em linhas gerais, é isso que a gente queria apresentar nesse vídeo introdutório. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e convido vocês a visitar nosso site, visitar nossos canais nas redes sociais, que existem bastante esclarecimentos e bastante informações bem mais detalhadas nesses canais. Estamos à disposição. Obrigado, abraço.